Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Imposto de Renda 2024. E vamos começar pelo início. Quem que está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda neste ano de 2024? Lembrando que a gente sempre usa como referência o ano anterior, aquela renda que nós oferimos em 2023. É essa renda que vai ser submetida agora à declaração em 2024. Veremos aqui todos os critérios de quem que precisa fazer a declaração. Lembrando que esses critérios que eu vou passar aqui, eles não são cumulativos. Basta que você preencha um desses critérios e você já está obrigado ao pagamento do imposto de renda, ou a declaração do imposto de renda, melhor dizendo. Todos esses critérios, caso você queira encontrar a fonte normativa disso, está lá na Instrução Normativa 2178 de 2024 da Receita Federal Brasileira. O primeiro critério aqui de quem deve efetuar a declaração do imposto de renda é aquele que recebeu rendimento tributável superior a R$ 30.639,90 em 2023. Então, se você atingiu essa cifra aqui robusta de R$ 30.639,90, talvez você fique na dúvida. Será que esse rendimento que eu oferi, ele é um rendimento tributável? Porque a instrução normativa não fala exatamente o que é um rendimento tributável. Então, aqui vamos explicar. É mais fácil a gente falar o que é um rendimento não tributável, porque tributável é praticamente tudo. Aqui a gente consegue incluir salários, a gente consegue incluir honorários da atividade do autônomo, as horas extras, rescisão de contrato de trabalho, rendimento de microempresa, de empresa individual, remuneração do estagiário, benefícios como férias, licenças remuneradas, premiações, gratificações ou até mesmo rendimento de aluguel, quando você tem um imóvel de sua propriedade que está alugado para um terceiro. Tudo isso é rendimento tributável. O segundo critério aqui é se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$200 mil. E este cenário ele pode parecer um pouco paradoxal, porque você fala, poxa, está escrito, está expresso que é um rendimento isento, não tributável. Por que você está falando que é um dos critérios que te obrigam a fazer a declaração? Porque a gente precisa separar aqui. Uma coisa é você fazer a declaração do imposto de renda. Outra coisa é você estar obrigado ao pagamento do imposto de renda. Então, esses critérios servem para aqueles que estão obrigados a fazer a declaração. Não necessariamente você vai ter que pagar imposto de renda, certo? O que seria rendimento isento, não tributável ou até retido na fonte? Um exemplo aqui que nós temos de rendimento isento, e a gente gosta de falar aqui no canal sobre investimentos, tem um vídeo recente que a gente fala do LCI, LCA, CRI e CRA, que são formas de investimentos da renda fixa cujos rendimentos são isentos do imposto de renda. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, você pode entrar nesse outro vídeo que a gente explica direitinho o que cada um desses acrônimos querem dizer, certo? Aqui também nós conseguimos colocar os rendimentos com fundos imobiliários. Se você investe em fundo imobiliário ali na sua corretora, na XP, no BTG, na Rico, na Clear, enfim, aquela que você escolheu. A pólice de seguro em pensão por morte também, se você recebeu ali, infelizmente, de um familiar que veio a falecer, você também não precisa pagar imposto de renda. Mas, se esse valor é superior a R$200 mil, que provavelmente é, você deve fazer a declaração do imposto de renda. Se você entrou com uma ação contra uma companhia aérea porque ela perdeu a sua bagagem em 2023 e você recebeu dano moral, dano moral também é um rendimento não tributável. Então você não precisa pagar, mas se ele é superior a R$200 mil, você está obrigado a declarar, certo? Terceiro critério. Se você obteve em qualquer mês do ano ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. O que é o ganho de capital? Ele não é propriamente dito um imposto, certo? Um tributo, mas ele está dentro ali do imposto de renda. O ganho de capital ele ocorre quando você compra um imóvel, por exemplo, em 2010 por R$500 mil e agora em 2023 você vendeu esse imóvel por R$900 mil. Você teve um lucro, vamos dizer, uma diferença do valor da venda com o valor da compra de R$400 mil, uma diferença positiva. Isso aqui é chamado de ganho de capital e sobre ele você deve recolher o imposto de renda. Então, se você fez alguma operação ao longo do ano de 2023, vendeu algum imóvel ao longo de 2023 com um resultado positivo, você deve declarar o imposto de renda. E como que você vai ter um ganho de capital sobre um direito? Vamos imaginar aqui que você é sócio. Você pagou para se associar ao Corinthians, ao time. E daí existe um número X determinado de sócios de carteirinhas disponíveis. E esse número acabou. Então aquele título que você tinha, ele valorizou, porque agora não tem mais disponível. Agora, se você vendeu ele, você teve um lucro ali no valor da joia, daquilo,
você sim teve um ganho de capital sobre ali um direito, certo? E daí você também tem que pagar, tem que declarar e depois pagar o imposto de renda. Quarto critério, se você realizou operações de alienação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas superior a R$40 mil ao longo de 2023. Então vejam, existem duas isenções aqui quando a gente fala de bolsa de valores, tá? Se você vai vender ações que você tem na sua carteira, você tem um limite mensal, que é um fator de isenção de R$20 mil, certo? Mas você tem um limite anual de R$40 mil. Então vejam que dentro de um único mês, se você vender mais de 20 mil, você já tem que pagar o imposto, tem que gerar DARF. Agora, se você opta por vender R$20 mil em um mês e 10 mil no outro, perceba que você não atinge o limite anual de 40 mil. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, para você que gosta de investir na Bolsa de Valores, se você quer vender 30 mil, ali um lucro de 30 mil num determinado papel, numa determinada ação, é melhor que você venda R$20 mil em um mês e R$10 mil no mês seguinte. É claro que tem a flutuação do mercado e tudo mais, mas tente se planejar para fazer isso, porque daí você aproveita a isenção anual de 40 mil e não extrapola o limite mensal de R$20 mil. Então vejam, mas claro, se você vendeu mais que 40 mil, você tem que fazer a declaração do imposto de renda e pagá-lo, certo? Quinto critério, se você obteve receita bruta em valor superior a R$ 153.199,50 com atividade rural, então se você é um produtor rural. Sexto critério, se você teve, ou seja, se você tinha ali a posse ou propriedade de um bem ou direito na virada do ano, dia 31 de dezembro, com valor superior a R$800 mil, então se você tinha uma Ferrari de sua propriedade de R$1 milhão, é superior a 800 mil, você precisa declarar no imposto de renda e pagar. Se você tem um apartamento de 1 milhão ali na virada do ano, se ele estava em seu nome, você também precisa pagar, certo? Sétimo critério, se você passou a condição de residente fiscal no Brasil em qualquer mês do ano de 2023 e permaneceu assim até o final do ano. O que acontece? Esse é um tema complexo que demanda um outro vídeo aqui, mas a residência fiscal é importante pelo seguinte, vamos imaginar que você trabalha numa multinacional e em 2015 essa empresa te transferiu para a China, certo? Aí você perdeu, no segundo ano que você está na China, você perdeu a condição de residente fiscal no Brasil e você se torna um residente fiscal chinês. Ou, no momento em que você saiu, você fez a sua declaração de saída definitiva do país. Tá? Mas, como eu falei, é um tema para outro vídeo. Então, o que importa é, você não é um residente fiscal brasileiro mais. Agora, se você retornou em 2023, voltando a ser um residente fiscal no Brasil, você precisa, então, agora, declarar o imposto de renda. Oitavo critério, caso o produto da venda de um imóvel seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias. O que isso quer dizer? Se você tem uma casa e você, o mesmo exemplo que a gente utilizou, comprou por 500, vendeu por 900, teve um ganho de capital de 400 mil aqui, certo? Naturalmente você teria que pagar o ganho de capital sobre essa operação, mas existe ali um benefício legal de que se dentro de 180 dias daquela venda você comprar outro imóvel residencial, você pode aproveitar uma isenção. Então você não precisa pagar o ganho de capital sobre aqueles 400 mil reais, porque justamente você está utilizando daquele valor para comprar outra casa, para sua morada. Então aqui você tem essa isenção, você não precisa pagar, mas se você utilizou desse benefício, você precisa declarar isso. Então, mais uma vez, precisa declarar, não é que precisa pagar, certo? Então, se você vai se mudar daqui uns dias ou tem um parente que está se mudando, alerte que se ele fizer essa venda e a compra do novo imóvel dentro de 180 dias, ele pode se valer desse benefício. Se ele, claro, ele não já se utilizou desse benefício recentemente. Senão todo mundo ia ficar, uma imobiliária ficaria fazendo uma série de transações assim, falando que era sempre a residência. Não, tem um limite temporal, certo? E os demais critérios aqui são para aquelas pessoas que têm uma trust ou uma offshore, que são aquelas empresas sediadas em outros países, usualmente utilizados em paraísos fiscais. Então, essas são as condições. Por outro lado, quem que não precisa, então, declarar o imposto de renda em 2024? Todas aquelas pessoas que não se encaixam nessas condições que nós acabamos de comentar aqui, mas também quem consta como dependente na declaração de outra pessoa. Então, um filho menor, ele já consta como dependente na declaração do imposto de renda do pai dele ou da mãe dele. Então, é claro que ele não precisa ter uma declaração própria, certo? Porque, às vezes, esse filho menor, ele até ofere renda. Vamos imaginar nos dias atuais, um streamer, alguém que fica
que faz alguma transmissão de jogos, um jovem adolescente, ele pode oferir renda e às vezes até ultrapassar a faixa de isenção do imposto de renda e teria então que declarar e pagar imposto de renda. Mas quem faz isso é o pai, porque ele é o responsável pelo tributo devido pelo filho menor. O pai só consegue escapar dessa condição se ele comprovar no processo que ele não tinha ciência de que o filho oferia renda. E isso, se a gente pensar friamente, pode acontecer, porque nos dias atuais, às vezes esse jovem estava fazendo uma live, um streaming de madrugada quando deveria estar dormindo, que tinha prova no outro dia, ou até mesmo estava fazendo no horário de aula, deveria estar na aula, o pai está no trabalho e não sabe, o filho estava em casa ali, gerando um engajamento nas suas redes sociais. Então, só assim para o pai escapar, senão ele é responsável pelos tributos devidos pelos filhos menores. Ou também, se você consta como um cônjuge ou companheiro na declaração de outra pessoa, certo? Então, o mesmo raciocínio que a gente utiliza aqui para criança, você utiliza na condição de dependente. E daí, claro, quando você vai fazer essa declaração, você pode optar pelo modelo simplificado ou a declaração completa. Modelo simplificado, você pega toda a tua renda e considera um desconto de 20% sobre tudo, falando, ó, o resto foi despesa essencial, certo? E daí, você, claro, tem um limite aqui de 16.754,84, mas é uma declaração simplificada. Você fala, ó, Receita Federal, tá tudo aí, tira 20% que vieram minhas despesas. Ou você pode fazer a declaração completa, que você pega os teus rendimentos e fala, ó, eu tive uma despesa com plano de saúde de tanto, com a educação do meu filho de tanto, e daí você vai especificando. Lembrando que quando você baixa, a gente vai fazer um episódio aqui específico de como fazer a declaração, quando você baixa o módulo, você pode ficar simulando lá. O que é melhor para mim, fazer a simplificada ou fazer a completa? E ali você fica simulando. Todas essas simulações não vão para a Receita Federal, você pode trabalhar, você pode fazer ali, simular todos os cenários que você quiser na tela. Mas uma vez que você envia a declaração, aí você não pode retificar nem mesmo por decisão judicial, certo? Então, se você vai fazer a sua declaração, quer economizar com contabilidade, quer saber um pouco mais sobre esse assunto, faça essa simulação ali no sistema da Receita Federal. Eu vou mostrar depois como é que você vai baixar, como é que você vai fazer a sua declaração, certo? Faça essa simulação, se é melhor você considerar de uma forma simplificada, que tira de 20%, ou se você vai destacar cada um dos seus gastos, certo? Essas eram as considerações para essa primeira parte da série Imposto de Renda 2024. Um abraço e até a próxima.